100 citações de Francis Bacon. Alguns livros devem ser provados, outros devorados, mas apenas alguns devem ser mastigados e bem digeridos. Se um homem começar com certezas, terminará em dúvidas. Mas se contentar em começar com dúvidas, terminará em certezas. A esperança é um bom pequeno almoço, mas é um mau jantar. Um homem sábio fará mais oportunidades do que aqueles que encontra. Não há beleza requintada sem alguma estranheza na proporção. Ler, não para contradizer e conjecturar, nem para acreditar e tomar por garantido, nem para encontrar conversa e discurso, mas para pesar e considerar. Alguns livros devem ser provados, outros devem ser engolidos, e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Ou seja, alguns livros devem ser lidos apenas em partes, outros devem ser lidos, mas não de forma curiosa, e alguns poucos devem ser lidos integralmente e com diligência e atenção. A imaginação foi dada ao homem para o compensar pelo que ele não é, um sentido de humor para o consolar pelo que ele é. A leitura faz um homem completo e a escrita um homem exato. E, portanto, se um homem escreve pouco, precisa de ter uma inteligência presente. E se lê pouco, precisa de ter uma astúcia para parecer saber o que não sabe. Maravilha é a semente do conhecimento. Um homem prefere acreditar no que prefere ser verdade. É um triste destino para um homem morrer demasiado conhecido de todos os outros e ainda desconhecido para si próprio. Comece a fazer o que quer fazer agora. Não estamos a viver na eternidade. Temos apenas este momento, cintilando como uma estrela na nossa mão e derretendo como um floco de neve. O dinheiro é um grande servo, mas um mau mestre. O trabalho do artista é sempre aprofundar o mistério. Para que a luz brilhe tão intensamente, a escuridão deve estar presente. A idade aparece melhor em 4 coisas: madeira velha para queimar, vinho velho para beber, velhos amigos para confiar e velhos autores para ler. O próprio conhecimento é poder. Ler não para contradizer e conjecturar, nem para acreditar e tomar como certo, mas para pesar e considerar. Ao vingar-se, um homem está apenas com o seu inimigo, mas ao passar por cima dele, é superior. É impossível amar e ser sábio. Há 2 maneiras de espalhar a luz: ser a vela ou o espelho que reflete.
a raiz geral da superstição, nomeadamente que os homens observem quando as coisas batem e não quando falham, e se comprometem a recordar uma e esquecem e passam por cima da outra. Quanto menos se fala da sua grandeza, mais se pensa nisso. Se queremos alcançar coisas nunca antes realizadas, devemos empregar métodos nunca antes tentados. Deus, de facto, escreveu 2 livros e não apenas um. Naturalmente, todos nós conhecemos o primeiro livro que ele escreveu, nomeadamente as Escrituras. Mas ele escreveu um segundo livro chamado Criação. Champanhe para os meus verdadeiros amigos, verdadeira dor para os meus amigos fictícios. A filosofia, quando estudada superficialmente, excita a dúvida, quando minuciosamente explorada, dissipa-a. Não há comparação entre o que se perde por não ter sucesso e o que se perde por não tentar. A serpente, se quiser tornar-se o dragão, deve comer-se a si própria. A leitura faz um homem completo, a conferência um homem pronto e a escrita um homem exato. Os monumentos da sagacidade sobrevivem aos monumentos do poder. São descobridores doentes que pensam que não há terra quando não conseguem ver senão o mar. O pior solitário é ser despojado de verdadeira amizade. Raramente há grande ousadia sem algum absurdo. A única coisa realmente interessante é o que acontece entre 2 pessoas numa sala. O remédio é pior do que a doença. Quem se alegra na solidão, ou é uma fera selvagem, ou um deus. Escreva os pensamentos do momento. Os que não são procurados são geralmente os mais valiosos. Aquele que dá bons conselhos constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos e exemplos constrói com ambas. Mas aquele que dá bons conselhos e maus exemplos constrói com uma mão e puxa para baixo com a outra. O silêncio é a virtude dos tolos. Um homem que é jovem em anos pode ser velho em horas e se não tiver perdido tempo. Uma questão prudente é uma metade da sabedoria. Aquele que não vai aplicar novos remédios deve esperar novos males, pois o tempo é o maior inovador. O dinheiro é como o estrume, só é bom se o espalharmos por aí. Pois uma multidão não é a companhia e os rostos são apenas uma galeria de imagens.
e falar, mas um tilintar de cimbalo onde não há amor. A melhor parte da beleza é aquela que nenhuma imagem consegue exprimir. De longe, a melhor prova é a experiência. A natureza não pode ser comandada a não ser por ser obedecida. Salomão diz: não há nada de novo sobre a terra, para que, como Platão tinha uma imaginação, todo o conhecimento não passasse de uma recordação, assim Salomão dá a sua sentença que toda a novidade não passa de esquecimento. A natureza é frequentemente escondida, por vezes superada, raramente se extingue. Os pais que desejem treinar os seus filhos no caminho que devem seguir o caminho que os seus filhos seguirão. Para os amigos, não fazem senão olhar para os bons livros. São verdadeiros amigos, que não se lisonjeiam nem se desmontam. Há apenas duas tragédias na vida. Uma é a incapacidade de alcançar o desejo de um, a outra é tê-lo. Nunca serei um homem velho. Para mim, a velhice é sempre 15 anos mais velha do que eu. A forma mais segura de evitar as expedições é tirar-lhes a questão. Pois ninguém pode proibir a faísca nem dizer de onde ela pode vir. A grande arte é sempre uma forma de concentração, de reinvenção do que se chama facto, do que sabemos da nossa existência, uma reconstrução rasgando os véus, as atitudes que as pessoas adquirem do seu tempo e do tempo anterior. Artistas realmente bons rasgam esses véus. Um homem deve fazer a sua oportunidade tantas vezes quanto encontrá-la. Os livros falam sem rodeios quando os conselheiros branqueiam. Os ídolos da tribo têm o seu fundamento na própria natureza humana e na tribo ou raça dos homens. Pois é uma falsa afirmação de que o sentido do homem é a medida das coisas. Pelo contrário, todas as percepções, tanto do sentido como da mente, estão de acordo com a medida do indivíduo e não de acordo com a medida do universo. E a compreensão humana é como um falso espelho que, recebendo raios de forma irregular, distorce e descolora a natureza das coisas, misturando a sua própria natureza com ela. A verdade é uma luz do dia nua e aberta, que não mostra as máscaras e as múmias e os triunfos do mundo, metade tão imponente e delicadamente como as velas. A mistura de uma mentira dá sempre prazer. As viagens no tipo mais jovem fazem parte da educação, no mais velho, uma parte da experiência. Aquele que viaja para um país, antes de ter alguma entrada na língua, vai à escola e não para viajar. Um pouco de filosofia inclina a mente do homem para o ateísmo, mas a profundidade da filosofia
leva a mente do homem para a religião. As capacidades naturais são como as plantas naturais, precisam de ser podadas por estudo. Temos apenas este momento, cintilando como a estrela na nossa mão, derretendo como um floco de neve. As pessoas de idade objectam demasiado, consultam demasiado tempo, aventuram-se demasiado pouco, arrependam-se demasiado cedo e raramente conduzem os negócios para casa até à sua conclusão, mas contentam-se com uma mediocridade do sucesso. As histórias tornam o homem sábio, os poetas espirituosos, a matemática subtil, a filosofia natural, profunda, moral, greve, lógica e retórica capazes de lutar. Ao sofrimento há um limite, ao medo nenhum. Um falso amigo é mais perigoso do que um inimigo aberto. Procurai primeiro as coisas boas da mente e o resto será providenciado ou a sua perda não será sentida. A compreensão humana, quando uma vez adotou uma opinião, seja como sendo a opinião recebida ou como sendo agradável a si própria, atrai todas as outras coisas para apoiar e concordar com ela. A virtude da prosperidade é a temperança, a virtude da adversidade é fortaleza. Passar demasiado tempo nos estudos é preguiça. Usá-los demasiado para ornamento é afetação. Julgar totalmente segundo as suas regras é o humor de um estudioso. Dizer que um homem mente é tanto dizer como que é corajoso com Deus e um cobarde com os homens. A constância é o fundamento das virtudes. Se o dinheiro não for teu servo, será teu senhor. Não se pode dizer que o homem cobiçoso possua riqueza, como se pode dizer que o possua. A vingança é um rei da justiça selvagem. Se um homem é gracioso e cortês com estranhos, mostra que é um cidadão do mundo. A morte é um amigo nosso e aquele que não está preparado para o entreter não está em casa. Aquele que tem mulher e filhos deu reféns à fortuna, pois são impedimentos e grandes empreendimentos, quer de virtude, quer de maldade. O caminho da fortuna é como a Via Láctea no céu, que é um encontro ao nó de um número de pequenas estrelas, não visto por baixo, mas dando luz juntos. O que então resta, mas que ainda devemos chorar? Não nascer ou ser nascido para morrer? Escolha a vida que é mais útil e o hábito torna mais agradável. Isto é certo que um homem que estuda a vingança mantém as suas feridas, que de outra forma cicatrizariam e fariam bem.
Nunca houve um homem orgulhoso que pensasse tão absurdamente bem de si mesmo, como o amante de pessoa amada, e por isso foi bem dito que é impossível amar e ser sábio. A compreensão humana é de natureza própria, propensa a supor a existência de mais ordem e regularidade no mundo do que aquela que encontra. Surge de uma má e inapta formação de palavras uma maravilhosa obstrução à mente. Os homens têm medo da morte como as crianças têm medo do escuro, e como esse medo natural nas crianças aumenta com os contos, ao outro também. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Não há vício que cubra um homem com vergonha a ponto de ser encontrado falso e pérfido. Os homens da experiência são como a formiga, apenas recolhem e utilizam. Os raciocinadores assemelham-se a aranhas, que fazem teias de aranha a partir da sua própria substância, mas a abelha toma o rumo do meio, recolhe o seu material das flores do jardim e do campo, mas transforma-o e digere-o por um poder próprio. Os poetas fizeram bem em conjugar música e medicina em Apolo, porque o ofício da medicina é apenas afinar a curiosa harpa do corpo do homem e reduzi-la em harmonia. Homens astutos condenam os estudos, homens simples admiram-nos e homens sábios usam-nos. Aquele de quem muitos têm medo deve temer muitos. É a sabedoria dos crocodilos que derrama lágrimas quando devoram. As imagens da sagacidade e do conhecimento dos homens permanecem nos livros, isentos da preocupação do tempo e capazes de uma renovação perpétua. Por indignidades os homens vêm para as dignidades. Discernir sobre a chegada dos anos e pensar em não fazer ainda as mesmas coisas, pois a idade não será desafiada. A vida de um solteiro é um bom pequeno almoço, um almoço plano e um jantar miserável. É o erro peculiar e perpétuo do entendimento humano ficar mais comovido e excitado com as afirmativas do que com as negativas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.